Olá, minha gente, muito boa noite. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Estamos aqui para mais uma live, hoje, segunda-feira, 9 horas da noite, em Fortaleza, Ceará. 22 de junho. Muitas igrejas já abriram hoje, graças a Deus, e amanhã é a nossa vez. Estaremos amanhã abrindo, né, com as restrições do governo. Amém? E estamos aqui para juntos estudarmos aqui a palavra do Senhor, tá, queridos? Então aproveita a oportunidade aí. Vamos convidar os amigos e os familiares a estarem conosco hoje nessa live, tá certo? Continuando aqui a nossa explicação sobre o livro de Apocalipse, né? Hoje nós estamos estudando ao arrebatamento. Amém? Arrebatamento pré-tribulacionista, né? Graças a Deus. Nosso assunto hoje é o conceito da igreja como mistério. Muito importante, viu, hoje? Muito importante, tá? Convido você a espalhar aqui essa live agora para a gente juntos aqui estudarmos esse assunto tão importante que é igreja, né? O mistério, tá? Igreja como mistério. A gente vai ver aqui hoje nas escrituras sagradas, tá bom? Então vamos lá, estamos ao vivo aqui pelo Facebook e pelo Instagram e logo após a gente coloca no YouTube, tá? Nosso canal. Se você ainda não nos segue, siga nas nossas redes sociais, tá bom, queridos? É um prazer imenso tê-lo aqui como amigo aqui, seguidor do nosso ministério, da nossa igreja, tá? Que bênção, né? Que bênção, tá? Que bênção, tá bom? Vamos convidar aí. Boa noite, meus amados pastores aí, Jabelardo e Jackson Lima, né? Amanhã estaremos juntos na nossa igreja, né? Com aquelas restrições ali. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Amém? Em nome de Jesus. Depois de uma temporada aí, desde março, né? Desde o dia 19 de março, estaremos retornando aí às atividades presenciais, né? Depois de um período aí ausente fisicamente, mas espiritualmente nós estávamos sempre ligados, tá? Amém? Sempre ligados. Cadê o povo, né? Vamos ver se esse povo entra aqui pra gente fazer uma live bacana hoje à noite, tá bom? Amém? Aleluia, oh glória, tá? Querido, nós temos restrições também na nossa igreja, tá? E vamos passar tudo no nosso grupo da igreja, no grupo de WhatsApp. Se você quiser participar do culto amanhã, você tem que ir lá no grupo, ver lá direitinho as informações, tá bom? Tá? Em nome de Jesus Cristo, tá, queridos? Beleza? Amém? E aí, preparados para juntos aqui discutirmos a Santa Palavra de Deus, interagirmos aqui? Em nome de Jesus? Cadê esse povo? Estou sentindo falta de muitos obreiros ainda aqui. Aleluia. Oh, glória. Amém? Chegar mais gente aqui para a gente começar a estudar aqui a palavra do Senhor. Parece-me que quando se aproximando do fim dessa quarentena, o povo vai também, né? Parece que vai ficando meio enjoado aí das lives, né? Deveria ser o contrário, não é isso? Mas nós não podemos jamais desfalecer, diz a palavra do Senhor, tá? Em meio às dificuldades, a gente tem que estar sempre firme, forte, esperando que o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer minuto. Você sabia que a igreja é um mistério de Deus? Sabia disso? Sabe, né? Amém? Então, o conceito da igreja, né, como mistério, né? Vamos ver se estudar na palavra do Senhor, tá? Rose, boa noite, Rose. Seja bem-vinda, querida. Tá? Vamos ver se você fica aí, Rosa, até o final. Não sai não, querida. Vamos aprender aqui a palavra de Deus hoje, que é importante pra gente, tá bom, querida? Amém? Cadê o resto dos irmãos? Estão dormindo, será? Bom, o que não é mistério, né? Ô, Vitor Siebra, boa noite, querido. O que não seria mistério? Não era mistério. Nenhum mistério para que Deus proveria salvação para os judeus, nem que os gentios seriam abençoados com a salvação, né? Se você se lembrar lá da aliança abraâmica, né?
em Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem, né? Ou seja, é uma bênção universal para todos os povos da terra. Tá certo? Então isso não é mistério, coisa alguma, tá? Agora, o fato de que Deus formaria de judeus e gentios um só corpo, isso é mistério, tá? Porque nunca foi revelado no Antigo Testamento e constitui o mistério citado por Paulo em Efésios, Romanos e Colossenses. Anota as passagens aí pra gente estudar junto, tá? Juana Letícia, tudo bom? Cadê sua mãe? Então, Efésios 3, de 1 a 7, Romanos 16, 25 a 27 e Colossenses 1, 26, 29. Ok? Pessoal que está entrando agora, só lembrando aí que nós estamos usando hoje a igreja, o conceito da igreja como mistério. Beleza? Então, as passagens que nós vamos estudar hoje são Efésios, capítulo 3, de 1 a 7, Romanos 16, 25, 27, Colossenses 1, 26, 29. Coloca aí no grupo do Instagram o tema de hoje, né? O conceito da igreja como mistério. O conceito da igreja como mistério. Coloca aí no Instagram e no Facebook, tá? Conceito da igreja como mistério é o tema de hoje, né? Continuando a nossa teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Tá bom? Para a gente entender direitinho aqui. Tá? Então vamos abrir a palavra, queridos, no livro de Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Abra comigo aí a palavra de Deus, por gentileza. Em Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Bom, aproveitando aí, gente, vai convidando os amigos, tá? Convidando os familiares. O tema de hoje é esse, conceito da igreja como mistério. Beleza. Então o texto aqui é Efésios 3, de 1 a 7, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dado, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, observe aí a linguagem, né? Noutros séculos, ou seja, no passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Amém? Então vocês estão vendo aí a primeira referência da noite, Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 7, falando que a igreja é um mistério, mistério de Deus. A outra passagem, Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então nós vimos Efésios 3, de 1 a 7 e Romanos 16, 25 e 27. Grave essas passagens, tá bom? A outra é Colossenses 1, 26 e 29, que é praticamente bem parecido com Efésios, tá? Então, o que é que nós encontramos em Colossenses 3, 1, 26 a 29? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente.
Então nós vimos Efésios 3, de 1 a 7, Romanos 16, 25 a 27 e Colossenses 1, 26 e 29. 3 passagens que fundamentam que a igreja é um mistério. Então, todo esse plano, ele não foi revelado até a rejeição de Cristo por Israel. E depois da rejeição de Mateus, né? Lá Mateus 12, 23, 24, fala assim: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Referindo-se a Jesus, como o Messias das Escrituras, o Messias prometido pelos profetas. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então vocês estão vendo aqui que vocês estão vendo a rejeição, né? A rejeição de Jesus, né? Com relação a sua obra que ele veio fazer na terra, que era a salvação do judeu, né? A implantação do seu reino. E Mateus 12, 23 e 24, os fariseus, os líderes religiosos, né? A grande maioria dos judeus daquela época seguiam os fariseus. Então, e eles falam que Jesus Cristo expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, ou seja, rejeitaram o Messias das Escrituras. O Messias judeu, né, Jesus, rejeitaram. Né? Então, nesse momento, quando existe essa rejeição por parte de Israel, dos líderes religiosos, irmãos, né, acontece algo tremendo, né? Porque Cristo começa a se revelar de uma forma diferente agora, né? Que o Senhor fez a primeira promessa da futura igreja, em Mateus 16, 18. Até então, se você pesquisar nas Escrituras, não há nenhuma menção à igreja, o mistério, tá? Não há. Ela aparece pela primeira vez em Mateus 16, 18. Jesus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele, Jesus, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de quem é? Não é de homens, a igreja de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é a primeira vez que aparece, né, é mencionado a palavra igreja na Bíblia, né, no livro lá do Novo Testamento. Né, palavra de Jesus, depois que ele foi rejeitado pela sua pátria, pela sua terra, pelos líderes religiosos. Então, é depois, né, da rejeição da cruz que a igreja tem seu início. Quando foi que a igreja iniciou? Quando foi que deu, né, realmente o início da igreja? Em Atos 2. Amém? Então é depois da rejeição final de Israel que Deus chama Paulo, né, apóstolo, para ser apóstolo dos gentios, ou apóstolos aos gentios, e por meio dele o mistério da natureza da igreja é revelado. Amém? Então, se você ouvir algum pregador, estudante da Bíblia, falar que Deus prometeu a igreja no Velho Testamento, isso não existe. Tá? O que existe era o mistério que estava oculto, ou seja, só Deus sabia disso. Certo? Só Deus sabia disso. Então, a igreja, né, ela é manifestamente uma interrupção do plano de Deus para Israel, que não foi iniciada até que Israel rejeitasse a oferta do reino. Isso feito pelos fariseus, pelos líderes religiosos, que negaram a messianidade de Jesus Cristo. Negaram que Jesus Cristo era o Messias, o prometido das Escrituras. Tá? Vocês estão entendendo? Então, segue-se logicamente que esse plano de mistério
deve ser concluído antes que Deus possa retornar seu trato com a nação de Israel, como foi demonstrado previamente que ele fará. Tá certo, irmãos? Então, a era que nós vivemos hoje é a era da igreja. Então, Deus trabalha hoje com a igreja. Tá? Amém? E quem constitui a igreja? Judeus e gentios que nasceram de novo. Tá? Esse é o passaporte para a entrada do céu, é o novo nascimento. Tá? Agora, existe diferença entre Israel e igreja? O que é que você acha? Você que está nos ouvindo aqui. Há diferença entre Israel e igreja? O que é que você acha? Tá? Meus amigos que estão aqui conosco no Facebook e no Instagram. Há diferença entre Israel e igreja? O que é que vocês acham? Eu queria que vocês respondessem. Tá bom? Vocês respondessem o que é que vocês entendem. A Yara foi a primeira a responder aqui no Instagram. Olha no Facebook se alguém responde. A Yara disse sim, né? Existe diferenças, né? Distinções entre Israel e a igreja. Agora a gente tem que entender que distinções são essas. Para a gente não fazer, né? Para a gente não fazer confusão, né? E aplicar aquilo que pertence a Israel para a igreja e aquilo que pertence à igreja para Israel e vice-versa. Tá certo? Existe sim. Primeiro, a extensão da revelação bíblica. Tá? Então, qual é a diferença entre Israel e igreja com relação à extensão da revelação bíblica? Quantos livros tem na Bíblia? Né? Valeu, Yara. Parabéns, tá? Deus te abençoe e continue firme aqui com a gente, tá? A Yara está dizendo que aprendi aqui no culto de escatologia. Amém. Fico feliz com o seu interesse, tá? Amém. As pessoas pensam que aprender é só ler a Bíblia, né? Tem que se interessar, tem que estudar. Então, quantos livros nós temos em toda a Bíblia, contando o Velho e Novo Testamento? Quantos livros nós temos, queridos? 66, né? Então nós temos muito mais livros no Velho Testamento do que no Novo Testamento. No Novo Testamento são 27. Né? 27. Então, Israel é quase 4/5 da Bíblia, ou seja, o Velho Testamento. E o Novo Testamento, igreja, cerca de 1/5. Você vê a diferença. Você começa pela extensão da revelação bíblica. Né? Aí vem o propósito divino. Né? Qual o propósito de Deus para Israel e qual o propósito de Deus para a igreja? Ou você acha que os propósitos são iguais? Claro que não. Né? O propósito divino para Israel é o seguinte: todas as promessas terrestres nas alianças. Que alianças? Abraâmica, né? Palestina, Davídica e a nova aliança. Né? Daí muita confusão, né? Daí muita confusão. Né? Muita confusão, muita alegoria, né, queridos. Então, qual o propósito divino para a igreja? Para a igreja é simples, as promessas celestiais no Evangelho. Né? Aleluia. Viram a diferença entre Israel e igreja? Qual o propósito divino para Israel? Né? Qual o propósito divino para a igreja? Tá certo? Para Israel, todas as promessas terrestres nas alianças. Que alianças? Abraâmica, da Palestina, Davídica e nova aliança. E qual o propósito divino para a igreja? As promessas celestiais no Evangelho. Tá? A descendência de Abraão. Existe diferença entre Israel e igreja com relação à descendência de Abraão? Né? Claro que existe, né? Existem, né, diferenças. Então qual é a diferença, né, com relação a Israel e igreja da descendência de Abraão? Israel, a descendência física, dos quais alguns se tornam descendentes espirituais, ou seja, aqueles judeus que se converteram, como exemplo o apóstolo Paulo, Pedro, a igreja primitiva, a sua maioria era composta de judeus, né? A igreja lá de Atos dos Apóstolos, tá?
E igreja? A descendência de Abraão para a igreja é apenas espiritual. Nós somos filhos de Abraão, não fisicamente, mas espiritualmente, né? Se você ler lá o livro de Romanos, capítulo 4 e capítulo 5, você vai entender o que nós estamos falando. Tá? Amém? O nascimento. Existe diferença entre Israel e igreja? Claro. Né? Com relação ao nascimento, Israel é o nascimento físico que produz um relacionamento. Igreja é o nascimento espiritual, né, que traz um relacionamento. Amém, queridos? Agora, você precisa aprender isso aqui que eu vou falar. Quem é o cabeça de Israel? Já pensou? Você já pensou e sabe responder quem é o cabeça de Israel, quem é o cabeça da igreja? Sim. Quem é o cabeça de Israel e quem é o cabeça da igreja? Israel, quem é o cabeça? Abraão, queridos. Né? Deus chama Abraão e promete que ele seria pai de uma grande multidão. Né? Uma nação, dele ia fazer uma nação. E quem é o cabeça da igreja, segundo as Escrituras? Cristo. Amém? Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Diga aí, leia para mim. Mensagem no Face. Vamos ler aqui a mensagem no Face. Vamos falar agora de alianças, tá? Tá mandando no Face da igreja? Pastor Jorge está online. Que prazer ter você aqui online, querido. Deus te abençoe, tá? Continue com a gente. Aleluia. Lídia, boa noite, Lídia. Como é que tá o Carlinhos? Carlos Serpa. Com relação às alianças, o que a gente pode dizer? A diferença entre a aliança para Israel e a diferença de aliança para a igreja. Vamos lá. Israel. Já falamos. A de Abraão e todas as alianças seguintes. Abraão, Abraão, Palestina, que é a terra, né, terra de Canaã, davídica, né, o reino, e a nova aliança em Cristo Jesus, que é a salvação. Tá certo? E para a igreja, as alianças é indiretamente relacionado com a aliança abraâmica, que é a nova aliança. Ou seja, a aliança abraâmica, que ela é a base de todas as outras alianças, né? Claro, já falamos sobre isso aqui. Mas a igreja, ela é indiretamente relacionada com a aliança abraâmica, né? E a nova aliança. É verdade, pastor Jackson. No pré-tribulacionismo geralmente existe, sim, existe uma completa diferença entre a igreja e Israel. Tá? Agora, queridos, nacionalidade. Você pega Israel, pega igreja, você tem que diferenciar isso. Né? Quando nós falamos nacionalidade, Israel, o que é que se liga? A uma nação, que é a terra de Israel. Né? Amém? E igreja. Igreja de todas as nações. Brasil, Japão, Estados Unidos, Peru, Equador, né? Inglaterra. Né? Todas as nações. Aqueles que se converterem, entregarem sua vida a Jesus, passarem pelo novo nascimento, batismo, né, nas águas, tem uma nacionalidade, amém? Igreja. É por isso que Pedro e Paulo ambos falam, né, somos peregrinos, né, forasteiros, tá? Amém? Agora, com relação ao trato de Deus, o trato divino, tá bom? Entre Israel e igreja. Amém? Vamos lá. Israel, nacional e individual. Amém? E a igreja, apenas individual. Ou seja, com relação a Israel, existe uma promessa nacional para a nação. Né? E para a igreja, existe uma promessa apenas individual. Ou seja, né, você precisa entregar a sua vida. Né? Nós não somos salvos por um efeito dominó. A salvação, ela é individual, totalmente individual. Necessita de um arrependimento, necessita de um novo nascimento, necessita você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? E depois passar pelo batismo nas águas, porque Jesus disse, né,
Quem crê e for batizado será salvo, tá bom? Agora, essa dispensação, né? E depois nós vamos estudar individualmente só esse tema, dispensação, tá bom? Como nós vamos voltar aos cultos presenciais amanhã na igreja, não está falando, né? Vou fazer apenas uma live por semana, né? Nessa semana ainda vou fazer hoje, segunda-feira e sexta-feira, tá? Mas depois nós vamos escolher um dia, né? Amanhã nós vamos escolher um dia para a gente fazer só um dia na semana, que é justamente esse dia que nós vamos estar falando aqui sobre escatologia. Nós não vamos parar não, tá certo? Daí eu espero que você siga a gente nas nossas redes sociais, né? Compartilha, comenta, curte e guarda, né? Se você achar legal, guarda, né? Tá certo? Também, se você gosta de evangelizar, pregar o evangelho, compartilha com o máximo de pessoas, tá bom? Tem pessoas que não sabem nada disso que a gente está falando aqui, né? Semana eu me encontrei com uma mocinha que já está com 3 anos na igreja grande aqui de Fortaleza, né? Conhecida, muito conhecida. Aí eu perguntei qual era a teoria, né? Do arrebatamento que ela segue. Ela não sabe nem o que estava falando. Misericórdia, não, gente? A pessoa passar 3 anos na igreja, ser membro da igreja 3 anos, não saber, né? Qual é a teoria, né, que ela segue, né? Aí eu expliquei para ela, né? Ali um pouquinho. Então vamos lá. Dispensação. Israel visto em todos os tempos, desde Abraão, né? Quando Deus chama Abraão para ele sair da sua terra, né, da sua parentela, para formar uma nova nação. E a igreja? A igreja ela é vista apenas no tempo presente, na dispensação presente. Essa dispensação que nós estamos vivendo, a dispensação da graça de Deus sobre a igreja, tá? Ministério. Qual a diferença de ministério tanto para Israel quanto para a igreja? Muito bem, né? Qual a diferença? Ministério. Israel, sem atividade missionária, sem evangelho para pregar. Você lembra lá de Mateus 24:14, né? O evangelho do reino será pregado, né, na grande tribulação. Amém? Aleluia. E a igreja? A igreja tem o ID, né? A grande comissão, né? Como os teólogos chamam, né? ID por todo mundo, né? Pregar a toda criatura, amém? Então, uma comissão a cumprir ainda, até a volta de Cristo. Então, como é que a gente pode pregar o evangelho? Né? De diversas formas, através de ação social, como nós fizemos, né? Fizemos domingo de manhã, damos um café da manhã para um monte de gente, né? Totalmente de graça, né? Fizemos a nossa parte como igreja. E essas lives que vocês estão ouvindo, né, participando, vocês também podem fazer, compartilhar, comentar e curtir. Você também vai estar, né, nessa grande comissão, cumprindo essa comissão, em pregar o evangelho a toda criatura, né? Amém? Faça isso, né? A gente precisa de mais pessoas e mais adeptos, tá bom? Aleluia! Se você está nos ouvindo aqui, se você ainda não nos segue, siga nossas redes sociais, tá? Será um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, tá bom? Bom, a morte de Cristo, o que ela representa para Israel e para a igreja? Qual a diferença da morte de Cristo, tanto para Israel como para a igreja? A distinção, tá? Tá bom? A morte de Cristo, Israel, né, e igreja. Para Israel, nacionalmente culpado porque rejeitaram, né? Eles rejeitaram Jesus, né? O ápice da rejeição foi a própria crucificação, mas antes, né, em Mateus 12, eles rejeitaram ali Jesus, por afirmarem, né, declararem que Jesus Cristo estava expulsando demônio por Beelzebul. E quando estava diante do tribunal lá em Pilatos, nós falamos isso quinta-feira, lembra? Né? Eles pediram Barrabás no lugar de Jesus Cristo. Então, nacionalmente, eles são culpados pelo sangue de Cristo. Bom, ainda há uma promessa de salvação para eles, né? E será salvo por meio da morte de Cristo, né? Pelo sangue derramado de Cristo, também vai servir para eles no período da grande tribulação. E a igreja? Né? A igreja é perfeitamente salva pela morte de Cristo, né? Nós somos salvos pela morte de Cristo, pelo derramamento do sangue de Cristo, pelo ato expiatório de Cristo na cruz. Cristo é o nosso substituto, nosso vigário, né? Também nosso sumo sacerdote. Amém, queridos? Glória a Deus. E Deus Pai? Qual a distinção, né, de Deus Pai para Israel e para a igreja?
Bom, por meio de um relacionamento especial, Deus era o pai da nação de Israel. E para a igreja hoje, somos relacionados individualmente a Deus como Pai. Nós podemos, Jesus fala isso em Mateus 6, na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Não é uma oração para ser repetida, mas é um modelo de oração para a gente seguir. Tá certo? Na adoração, na petição, etc. Tá? Um modelo, né? Infelizmente, a Igreja Católica toma isso como uma reza, né? E repete, né? E não tem efeito na repetição, porque tem que ser algo que brota do interior do homem. A oração é conversar com Deus, né? Amém? Conversar com Deus como um pai, um filho, como um amigo, outro amigo, né? Como um cônjuge, etc. Relacionamento. Então nós somos relacionados individualmente a Deus como um pai. Você pode chamar Deus de pai, eu, toda a igreja. Amém? Ele é o nosso Pai Celestial. Amém? Cristo. Qual a distinção relacionada a Cristo para Israel e para a igreja? E aí? Hã? Não sei se vocês sabem, mas a palavra Cristo significa ungido, né? Tá certo? Então Cristo para Israel é o Messias, o Emanuel, o Rei, né? Aleluia, amém? Que eles estão esperando ainda, né? E um dia, né, eles vão dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando eles estiverem quando estiver bem pertinho da volta de Jesus Cristo, com poder e grande glória, com todos os santos, tá? E a igreja? A igreja, né? A igreja, a distinção com relação a Cristo é que ele é o nosso Salvador, Senhor, noivo, é o cabeça. Aleluia, é o noivo da igreja, né? É o Senhor absoluto. Não? Então, se ele é o nosso Senhor, nós devemos obediência a Ele. Amém? Devemos a nossa vida a Ele, é o nosso Salvador, nos libertou do pecado. Né? E o Espírito Santo, queridos? Qual é a distinção entre Israel e igreja? Né? Talvez tem muita gente que não saiba disso ainda, né, com relação ao Espírito Santo. Mas voltando-se para Israel, né, vendo os livros do Velho Testamento, o Espírito Santo ele agia sobre alguns, não sobre todos, sobre alguns temporariamente, né, para que eles fizessem algo, capacitando-os para fazer algo no mundo temporal, e depois eles saíam. Né? E a igreja? Olha, irmãos, nós não temos nenhum motivo de ficarmos tristes, sabe por quê? Porque para a igreja ele habita em todos os filhos de Deus, habita em todos os crentes, em todos os discípulos, tá? Amém? O Espírito Santo de Deus habita em você. Existe um privilégio maior do que esse? Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus ele aperfeiçoa na fraqueza. Amém? É um privilégio muito grande para nós, igreja, né? Termos o Espírito Santo que habita na gente, né? Vive em nós. E o princípio governante de Deus? Qual a distinção para Israel e qual é a distinção para a igreja? Né? Amém? Glória a Deus, queridos. Estão entendendo hoje aqui como está bacana, né? Qual o princípio governante? Vamos lá para Israel. O sistema da lei mosaica, né? Guardam a lei, né? Da lei de Moisés. Né? E infelizmente tem muito gentil que parece que quer guardar a lei novamente. Né? É só você ler Atos 15, o primeiro concílio lá, dirigido por Tiago, né? Onde Pedro dá o testemunho, Paulo dá o testemunho, Pedro dá o testemunho. E depois Tiago se levanta e fundamenta, né? Lá, o profeta Amós, né? Tabernáculo caído que vai ser restaurado outra vez, tá? E ali ele norteia, né, alguns fatos para a igreja. Então, para Israel, o princípio governante era o sistema da lei mosaica, e para a igreja, graça, sistema da graça. Estamos debaixo da graça de Deus, né? Agora, só porque estamos na graça, vamos viver uma vida relaxada? Claro que não. Leia Romanos capítulo 6, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum, Paulo diz. Nós somos libertos. Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo de lei, sim de graça. Né? Amém? Vamos para frente? A capacitação divina. Qual é a diferença, a distinção da capacitação divina para Israel e para a igreja?
Bom, para Israel, nenhuma. E para a igreja? A habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que capacita o homem. Parece que as pessoas esquecem que todo dom, vem de Deus, que a capacitação humana para a realização do trabalho de Deus vem de Deus, vem do Espírito Santo, e parece que tem pessoas que esquecem e se acham deuses, né? Se acham que são super crentes, né? Super heróis. Estão assistindo muito filme de heróis, né? Que acham que pode resolver todo o problema do mundo, né? E tem cada idiotice. Teve um pastor aí, meu Deus, que falou que a pessoa não precisava de fé. A fé dele era suficiente para curar. Esse aí é um pobre coitado que não sabe de nada. Tá? Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Tá certo? É a fé que salva, é a fé que cura. Amém? Então quem capacita é o Espírito de Deus que habita em nós. Tá? Se a gente faz algo de bom, não é porque a gente é bom, não. É porque o Espírito de Deus está na vida da gente, capacitando a gente, habilitando a gente, né, para a gente fazer algo bom. Tá certo? Bom, com relação aos discursos de despedida, né, para Israel e para a igreja. Né? Qual foi o discurso de despedida para Israel? Lá no Monte das Oliveiras, né, em Mateus 24, se você ler Mateus 24, Mateus 25, você vai entender o que é que nós estamos falando aqui, né, com relação à despedida. Né? Amém? Glória a Deus, estão entendendo? E a igreja? O discurso lá no cenáculo, né? Se você estivesse acompanhando nossas lives nas quintas-feiras, onde nós estamos estudando, né, a divindade de Jesus Cristo, no livro de João, começa no capítulo 13, vai até o capítulo 17, né? Aleluia, 13, 14, 15, 16, 17, lá no cenáculo, o discurso de Jesus Cristo lá, dando as orientações finais, no 17, onde ele faz aquela oração extraordinária pela igreja, né? Lá em João capítulo 17. Esse discurso de Jesus Cristo é bacana, né? É só você ler aí. Você lê aí João 13, né? Começa aí, né? Do 13 ao 17. Praticamente é um ministério bem privado entre Jesus Cristo e os apóstolos, né? Com exceção de Judas Iscariotes, que já tinha se debandado, né? Certo? Então 13, 14, 15, 16 e 17. Discurso do cenáculo. Amém? E as promessas da volta de Cristo? Aí que fazem confusão mesmo com relação a isso, né? Muita gente faz confusão com relação à volta de Cristo, né? Então, as distinções da volta de Cristo, a promessa para Israel, né? Mateus 24, 30, né? Você ler lá, você vai ver, em poder e glória. Para quê? Para julgar. Julgamento de todos os ímpios que voltaram as costas ao Evangelho do Reino, né? A bondade de Deus, a misericórdia do Pai Celestial. E a promessa da volta de Cristo para a igreja é para nós, é para nos receber para si mesmo, né? Porque ele fala, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz lá claramente, né? Quando a trombeta soar, os que morrerem em Cristo serão, né, ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos juntamente com eles, né? Até as nuvens, arrebatados, né? Até as nuvens, né? Estaremos eternamente com ele. Amém? Então, para nos receber para si mesmo. Oh, glória, amém? Que maravilha, né? Ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Posição, queridos, posição. A distinção entre Israel e igreja. Posição. Israel é o servo, e igreja. Igreja são membros da família, né? 1 Coríntios capítulo 12, né? Amém? Nós somos um corpo, onde Cristo é o cabeça, então somos membros da família, aleluia. Né? O reino de Cristo na terra. Muito bem, né? É o milênio, né? O reino de Cristo na terra. Milênio, né? Depois da grande tribulação. A distinção entre Israel
e igreja. Amém? Hã? Então, o que a gente pode falar? Simples. Israel, súditos. Igreja, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, co-participantes em Cristo, e vamos ajudar Cristo no reino. Aleluia. Glória a Deus. Sacerdócio. Tem diferença? Tem distinção entre Israel e igreja, o sacerdócio? Claro que tem distinção, né? Para Israel, o sacerdócio tinha um sacerdócio, que tinha um sumo sacerdote que no dia da expiação, que é o Yom Kippur, uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos para pedir perdão por ele e por toda a nação, né? E igreja, qual o sacerdócio? A igreja, ela é um sacerdócio, irmão. Nação santa, sacerdócio, né? Amém, como diz, né, o apóstolo Pedro, né? Nós somos a nação santa, sacerdócio real. Aleluia. Amém? Casamento. Qual é a distinção, né, com relação a casamento entre Israel e a igreja? Simples. Israel é a esposa infiel que adulterou, né? Adulterou com outras nações, pecou contra Deus, né? Amém? Fez aliança com outros povos, né? Ao ponto de se separarem entre dois reinos, né? E a igreja, né? A igreja, nós, com relação ao casamento, nós somos a noiva que estamos esperando o noivo, amém? Aleluia, para comemorarmos as bodas lá no céu, lá durante 7 anos, né? 7 anos lá na glória com Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, julgamentos. Julgamentos. Qual é a distinção de julgamentos entre Israel e igreja? Tá? Aleluia, nós estamos já com 42 minutos de live, né? Passa muito rápido, queridos, muito rápido. Então aqui, julgamentos. Israel vai deve enfrentar um julgamento, a própria grande tribulação. 7 anos de tribulação será um julgamento da parte de Deus para ver se purifica alguém, né? Principalmente o remanescente, para que eles entrem, né, no reino milenar de Cristo. E a igreja? Queridos, nós, igreja, fomos julgados. Onde? Na cruz. Nós somos livres de todos os julgamentos. Leia Romanos 8.1. O que é que diz Romanos 8.1? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, nós somos julgados onde? Na cruz, né? Em Cristo Jesus. Cristo pagou a nossa culpa, pagou o nosso erro, o nosso pecado, assumiu, né? Amém? Aleluia. Agora, posições na eternidade. A distinção entre Israel e igreja com relação à posição na eternidade, vamos lá, vamos aprender. Israel, posições na eternidade. Espírito de homens justos aperfeiçoados na nova terra. Igreja dos primogênitos nos novos céus. Aleluia. Queridos, essas dicotomias que nós falamos aqui, ou seja, essas contraposições que mostram a distinção entre Israel e a igreja, impossibilitam identificar os dois, né, Israel e igreja, no mesmo plano. O que é inevitável para a igreja passar pela grande tribulação, ou seja, pela 70ª semana lá de Daniel. Então essas dicotomias ou essas distinções, elas dão apoio extra à posição que nós defendemos, que é a posição do arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Que é a posição que se enquadra com as escrituras sagradas. Amém? Aleluia. Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Né? Tá todo mundo entendendo aí direitinho, né? Amém? Podemos passar para frente. Glória a Deus. Como é que estamos aqui, os nossos amigos no Facezinho? Aleluia. Nós estamos com 45 minutos, né? Agora.
Tá? Vamos falar sobre a doutrina da iminência. Tá? Que fique bem claro, o nome é iminência, não é eminência. A diferença, viu, queridos? Aí, tá? Iminência é aquilo que pode acontecer a qualquer momento. Iminência, como abrir e piscar de olhos, tá bom? Então é a doutrina que nós defendemos também, né, do arrebatamento, a doutrina da iminência. Então, tem muita gente que ainda tem dificuldade com relação aos sinais, porque tem muita gente pré-tribulacionista, eu vejo pregadores pré-milenaristas que falam, né, que nós estamos vivendo nos últimos tempos por causa dos sinais. O que vocês acham dessa declaração? De alguns pregadores falarem isso. Estamos vivendo os últimos tempos porque os sinais estão mostrando, estão usando até essa pandemia como sinal dos últimos tempos, tá? E aí, o que vocês acham dessa declaração de alguns pregadores falarem que a igreja está perto do arrebatamento porque a igreja está passando pelos sinais? O que vocês acham? Queria ver a opinião de vocês antes de prosseguir. Tá bom? É importante ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam com alguns pregadores, né? Às vezes estão lá, né, no calor da emoção, tal. Olha, nós estamos vivendo os sinais da volta de Cristo. O Josué está fazendo uma pergunta. Pastor, quando se chama a igreja dos primogênitos? Tá? Tem a ver com o sacerdócio do crente. Quando se chama igreja dos primogênitos, claro que tem a ver com o sacerdócio do crente, sim, claro que tem a ver, mas quando se chama igreja dos primogênitos, está falando que é só você abrir aí a Bíblia aí em João 1,12, tá? Leia João 1,12. Quando você terminar de ler, você dá um sinalzinho aqui que eu respondo. João 1,12. Enquanto o José está lendo aí, eu vou aqui, né? A Leonor está respondendo aí, né, que dos sinais de muitos pregadores, né, nos púlpitos, né, falta do conhecimento. A Yara também está dizendo, pelo que estudamos aqui, estes não são sinais do arrebatamento. Palmas aí para Yara, palmas também para Leonor. Então, vocês estão vendo a confusão que existe, mesmo dentro da gente, mesmo dentro dos pré-milenaristas, né? Eu acredito que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. A própria palavra, o pastor Belão está dizendo aí, né? A própria palavra iminência, né? Você está correta, viu, o Yara? Você está corretíssima. Entendeu, Josué? O que é igreja primogênita? Veio para os seus, mas os seus não quiseram. Tá? Mas todos quantos receberam deles o poder de se tornarem filho de Deus. Então a igreja, né, recebe a Cristo e se torna filho de Deus. Então entra na frente. O Romário, existem sinais, mas existem os sinais certos. O Romário é o seguinte: na verdade só existe um sinal para a igreja com relação ao arrebatamento, tá? Só existe um sinal. Tá bom? Eu queria que alguém me dissesse que sinal é esse, antes da gente prosseguir aqui. Nós estamos falando de arrebatamento iminente. Só existe um sinal, tá? Não é fome, não é peste, guerra, pandemia, não. Qual é o sinal? Quem sabe responder? Quem sabe responder? Amém? Quem se habilita aí a responder? Pode responder rápido que a gente corrige aqui. Tenha coragem. Eu queria que vocês apressassem, porque nós estamos com 49 minutos, temos ainda 10 minutos de live, tá? Lembrando que sexta-feira a gente continua, né? Nós vamos só fazer live apostasia, correto. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito esse sinal? Onde é que está escrito? Quem sabe? Hã? Então, como eu estava dizendo, eu queria que você escrevesse o texto, tá? O texto específico que fala sobre isso aí, que estão dizendo apostasia. É o único sinal que tem.
Os outros sinais são todos para Israel, principalmente os princípios das dores. Tá? Então vamos lá. Nessa semana nós vamos fazer 2 lives. Hoje, segunda-feira e sexta-feira, nós estaremos fazendo a live aqui. 2 Tessalonicenses 2, 1. Não é 2 Tessalonicenses, não. Isso, é 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Né? Sabe, porém, isso que nos últimos dias, nos últimos tempos. Então, quando Paulo está falando, escrevendo para Timóteo, os últimos tempos, são justamente os tempos que nós estamos vivendo. Onde os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presos só. Está aí os sinais, né? Isso aí. Né? Entendeu? É um sinal do que está ali, tudinho. Né? Não está falando de guerras, né? De rumor de guerra e tal. Embora, né, a guerra, né, seja uma manifestação da maldade do coração do homem, né? Da ganância do coração do homem. Né? Amém? Estão entendendo aí? Quem está entendendo? Vocês podem mandar aqui sugestões, podem escrever à vontade aqui, né? Tá bom? Certo? Estamos aqui em um canal aberto. Certo? Que é um canal aberto. Então, só continuando, né? Voltando aqui. A doutrina da iminência. Tá? A doutrina da iminência. Então, muitos sinais, eles foram dados à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda, tá? A fim de que a nação vivesse em expectativa quando sua volta se aproximasse, né? Amém, queridos? Sim, Paulo fala da apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, concordo com você, Romário, entendeu? Por que Paulo fala da apostasia, né? Em 2 Tessalonicenses? Porque a igreja lá em Tessalônica, né? A igreja, ela estava vivendo um erro doutrinário, porque eles achavam que estavam vivendo já no período da grande tribulação, que o anticristo já tinha se manifestado. Aí Paulo diz, não, antes que venha uma apostasia, você está coberto de razão, entendeu? Você está certíssimo, tá bom? Sua resposta está correta. Parabéns pela sua participação, beleza? Parabéns pela sua participação. Né? Agora eu quero que vocês entendam aí, né? Deixa eu ver aqui quantos minutos eu tenho ainda. Estou monitorando aqui o meu tempo, né? Eu tenho ainda 7 minutos. Dá pra gente, né, terminar aqui o que nós estamos falando. Então aguenta só um minuto aí, escuta aí, gente. Eu vou voltar a repetir novamente. Então muitos sinais foram dados à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda, né, a fim de que a nação vivesse em expectativa quando sua volta se aproximasse. Ou seja, Israel, a nação de Israel, ela vai entender, ela vai compreender que Jesus Cristo está próximo por causa do princípio das dores, dos sinais que se aproximam. Tá certo? Já a igreja não, porque a igreja primitiva, ela já vivia na expectativa do arrebatamento, da volta de Cristo, né? Tá certo? Ela já vivia nessa expectativa. Amém, queridos? Né? Então a gente tem que viver todo dia também nessa expectativa. Tá certo? Então, os sinais que foram dados a Israel, os sinais nunca foram dados à igreja. A igreja, ela tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para arrebatá-la à sua presença, levá-la à sua presença. João 14, 2, 3, assim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Tem algumas traduções que falam mansões, né? No grego fala quartos, tá? Na casa do meu pai há muitos quartos, tá? Quartos. Então o correto do grego seria quartos, né? A Bíblia do King James, ela fala mansões, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, ele já foi, né? E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também.
Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, há outras passagens aqui. Há outras passagens que eu não vou aqui adentrar por causa do tempo, senão a gente vai ficar pelo meio do caminho, mas eu vou retornar esse assunto, a doutrina da iminência, na sexta-feira, tá certo, queridos? Nós temos o quê? 5 minutos? 4 minutos para terminar essa live? Então a gente vai ficar aqui, né, na doutrina da iminência para falar sexta-feira. Tá certo? É a oportunidade de você convidar até, se você gostou, né? A vinda e a volta são diferentes? Totalmente. Né? Totalmente. Tá certo? A vinda de Jesus Cristo, assim, são palavras que têm o mesmo semântica, conceito. Eu posso falar em volta de Cristo com relação a arrebatamento. Também posso falar a volta de Cristo, eu estou falando agora com um professor de português, com semântica, tá bom? E posso também falar com uma volta de Cristo para Israel, depois da grande tribulação, entendeu? Tá? Então, eu posso falar a vinda de Cristo para o arrebatamento, como também posso falar a vinda de Cristo para a sua né, chegada, depois da grande tribulação, para governar Israel. Então, são palavras sinônimas. Agora, Jesus Cristo já veio a primeira vez, tá? Tá bom? Na segunda, agora veja só a diferença. Quando ele vem arrebatar a igreja, ele não vem à terra. A Bíblia diz que ele vai ficar nos ares. Tá certo? Vai ficar nos ares, vai arrebatar, vai levar a igreja. Quando ele vier, segundo Mateus 24:30, com poder e grande glória, ele vai voltar à terra. Ele pisa na terra, lá no Monte das Oliveiras, em Israel. Tá certo? Então, para a igreja, ele não volta à terra. Ele fica nos ares, tá certo? A igreja vai ao encontro, beleza? Quando ele volta, depois da grande tribulação, ele volta fisicamente, com o corpo glorificado dele também, né, juntamente com os santos, para a terra. E ele pisa lá no Monte das Oliveiras, ok? Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Tá certo? Temos o que? Deixa eu ver. 2 minutos, né? Para terminar essa live. Ok? Então, aqui, queridos. Né? Então, sexta-feira a gente retorna no mesmo assunto. Convide mais pessoas, tá bom? Convide gente aí para estar com a gente aqui e tal. Né? Repasse, né? Compartilha. Isso também é uma forma de evangelizar. Tá certo? Você compartilhar, quanto mais você compartilhar, mais você vai estar evangelizando, quem sabe, ganhando almas. Queridos, Romário, a palavra parousia, tá? Ela significa, né, presença física, tá certo? Em Cristo, a presença física de Jesus Cristo, parousia. Tem vários e vários textos, né, onde está escrita essa palavra no grego, né, tá certo? Que é além de parousia, existem outras duas, né, entendeu? Que é a própria Apocalipse, né, que também significa revelação ou manifestação, tá certo? Entenda isso também, tá certo? E também existe uma outra palavra, né? Que eu passo aqui para você, né? Que é epifaneia, né? Então, entenda, que parousia, ela ocorre 24 vezes, né? 24 vezes no Novo Testamento, numa variedade de conexões. Isso significa estar perto ou ao lado. Mas além dessa palavra, existem mais outras duas, que é a Apocalipse, que é a manifestação, ou seja, a revelação, e a epifaneia, que é trazer à luz, fazer brilhar. Tá certo? Amém? Então, vamos lá. 30 segundos para terminar essa live. A gente retorna essa mesma discussão na próxima sexta-feira, aqui às 21 horas, tá bom? Então fica aí ligados, tá?
A gente retorna sexta-feira, pode fazer perguntas à vontade, tá certo? A gente responde aqui com o maior prazer, o maior carinho. Beleza? Prazer que ter vocês conosco. Lembrando que amanhã, terça-feira, nosso culto na igreja presencial com algumas restrições. Tá bom, querido? Então um abraço. Deus é bom o tempo todo e até mais. Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Pessoal aqui do Face, um prazer muito bom ter vocês aqui com a gente, né? O Cândido, né? Que Deus te abençoe, Cândido, a Ruana, Jorge, meu querido amigo Jorge, Deus te abençoe, Thaísa, que mais? Muito bom, muito bom. Tchau, gente, um abraço, até sexta-feira às 9 horas da noite.